O que acontece? Ele acabou se divorciando, tinha um filho, ou tem um filho com essa ex-mulher dele, ele desempregado na época, ela funcionária pública, ganhava, mesmo quando ele estava empregado, ganhava 3, 4 vezes ou mais do que ele, o garoto já com mais de, acho que 18 anos, mas a justiça mantinha que ele tinha que pagar um valor mensal, mesmo ela tendo casa própria, emprego fixo, ou seja, funcionária pública, estabilidade no emprego, e ganhando bem. E o garoto sem nenhum problema de saúde, o rapaz sem nenhum problema de saúde, mas ele, inclusive, chegou quase a ver o sol nascer quadrado, porque atrasou 2 meses e ela denunciou. O Código de Processo Civil geralmente muda, às vezes as interpretações de algumas legislações vigentes nas diversas esferas, ele muda, os entendimentos mudam, haja vistas aí as várias e várias súmulas vinculantes, enfim, o mesmo juiz que agora diz uma coisa, depois da cabeça dele ele acha que não é aquilo, ele volta atrás, ou o contrário. Então, num caso como esse, o que é possível uma pessoa nessa condição fazer? Ok, vamos lá. Antes de tocar nesse exemplo, eu só queria fazer uma complementação da sua última pergunta, que eu falei sobre o acordo, mas esqueci de falar da sentença. Algumas vezes, os pais entram litigiosamente com uma ação judicial querendo ampliação do direito de visita, ou seja, ficar mais tempo com o filho, ou entra lá no início, uma ação de guarda. E aí, o que o juiz concede? Uma ação de guarda compartilhada, porém, uma visitação chula, em que o pai vai poder ver o filho, que eu coloco sempre esse exemplo, porque é muito utilizado pelo judiciário, são os finais de semana alternados. E aqui eu vim dizer para os senhores, não aceitem esse tipo de sentença, tá? Vocês não podem aceitar, porque vocês não têm menos direito do que a mãe, tá? Isso daqui, a sua presença como pai na vida dessa criança é um direito do seu filho, tá? É um direito do seu filho. E o judiciário tem que olhar para esse processo não em favor da mãe, nem em favor do pai, e sim em favor do melhor interesse da criança. O Marconi acabou de fazer a pergunta? Um genitor entra com uma ação, ou a genitora, a mãe dessa criança, entra com uma ação, porém ela tem uma estabilidade financeira muito boa, mais comparado ao pai. Mas o judiciário, o que faz? Ele acaba concedendo um percentual alto diante da proporcionalidade ali. Ou seja, a genitora, ela é servidora pública, ela tem uma estabilidade financeira, né? Pode até ter uma casa própria, enquanto o pai não está morando de aluguel, ele é autônomo. Ou seja, há uma desigualdade. O que deve ser feito? E aqui a gente tem que entender que, independente do que seja, o genitor que não está com a criança ou que está menos tempo com a criança, ele vai pagar a pensão alimentícia. Isso daí a gente vai ter que... Vocês têm que colocar isso na cabeça, tá? E quando eu falo genitor, é o homem, mas também é a genitora, que a responsabilidade é dos dois. Inclusive, eu coloquei lá na minha rede do Instagram, nos meus status, o fato de uma genitora ter sido presa por falta de pensão alimentícia. Ela estava foragida e quando foi passar por uma fronteira, estava lá e ela foi presa, tá? Então, a responsabilidade é de ambos os genitores. E aí, o que acontece? Nesse caso aqui que o Marconi apresentou, dessa desproporcionalidade aqui entre a genitora e o genitor, primeiro, tem que ser analisado quantos dias o genitor está com a criança. Por isso que eu te falei, viu, Marconi? A questão do anterior. Às vezes você fala muito com o advogado não explica isso. A relevância do outro processo que vai ter uma conexão na ação de alimentos, tá? Então, a questão é, quantos dias o pai está com a criança? X, ok. E aí você vai fazer um cálculo de quanto a criança precisa para sobreviver, tá? O necessário. Quanto o pai ganha e quanto a mãe ganha. E aí sim você vai apresentar isso, tá? O importante é que, nesse caso, a gente vai falar sobre o percentual. Qual é o correto de percentual para você pagar? E quando nós estamos falando de um pai autônomo, esse pai ele vai ter que pagar baseado no salário mínimo, tá? É no salário mínimo. E aí, pode ser de quê? De 10% a 30%.
e vai depender da situação financeira desse pai, que ele vai ter que comprovar. E aí, Marconi, sabe o que quando a gente acaba vendo muitas pessoas comentando, ah, não, mas eu pago mais pensão. Quando você vai analisar o processo, o pai não teve o cuidado de provar dentro dos autos, porque juiz não vai falar com você, promotor de justiça não vai falar com você. São os autos, são as provas que você coloca dentro do processo. Então, você acaba não se atentando a demonstrar isso para o juiz, que a mãe tem mais condições financeiras do que você. Tá? Ah, Jamile, mas como é que eu vou provar? Pede aí que seja apresentado os extratos bancários dela, o cartão de crédito dela, tá? O estilo de vida dela você tem que mostrar por meio das redes sociais, só vive em resort de R$3.000 a diária, tá? Isso é um caso presente que nós estamos enfrentando agora aqui no escritório, uma mulher que diz que recebe R$2.500 por mês na carteira, mas que só uma diária no resort que ela passa no final de semana é R$3.000 a diária. E todo final de semana, quando ela não está com a criança, é um resort diferente, tá? E o estilo de vida dela, eu recebo dinheiro, gasto demais. Ou seja, o problema não é o dinheiro que o pai está pagando, é ela que não tem um controle financeiro, sabe? Então, isso que você tem que demonstrar no processo. Eu vou frisar aqui, Marconi, juiz não vai falar com você, pai. Promotor de justiça não vai falar com você, pai. Então, o que vai fazer a diferença são as provas que você colocar no processo, é o que você diz dentro do processo. É isso que faz a diferença. E você tem que desenhar para o juiz. Sério, Jamile? É sério. É pegar lá a petição e desenhar. Olha aqui quanto é que ela ganha. Olha aqui a situação, aqui como é que ela vive, o estilo de vida de classe média alta nas redes sociais. É isso que você tem que fazer.